Resolveu falar umas coisas durante o Janja Palusa. Como sempre. Tem que colocar isso aqui, verdade. Tem que contar isso aí. Você vai ouvir as bobagens. Peraí que minha cabeça é grande, tem que... Só pra lembrar, o Janja Palusa é um evento que a Janja resolveu fazer em paralelo ao G20. Um evento muito bem financiado por estatais brasileiras. Não, mas esse nome, obviamente, é uma ironia nossa, né? Não, chama alguma coisa de fome, combate à fome, sei lá o que e tal. E a imprensa chamou de Janja Palusa. A imprensa mesmo, a grande imprensa? Juro pra você. A imprensa mainstream já tá chamando de Janja Palusa. Janja Palusa, é. Tipo Folha de São Paulo e tal. É. Nossa, assim, só um comentário antes da gente ouvir, um comentário aqui pra vocês entenderem. Se a imprensa mainstream já está chamando um evento oficial da primeira-dama de Janja Palusa, nossa mesmo, mulher chama festival. Não, mas aí tem mulher. Mas o G20 já traz. Segundo dia de Janja Palusa, lota. Veja Janja Palusa, critica Janja Palusa. Nossa, da Folha? Vamos ver se nossa senhora. Estadão coloca ali, não, que se sabe sobre o Janja Palusa. Essa mulher tá muito... cara, Janja fica irritada. Janja fica irritada por causa de apelido de festa ligada ao G20. Assim, a gente consegue cravar, né, que essa é a pior primeira-dama da história do Brasil. Eu tô, assim, usando minha memória pra retomar aqui as primeiras damas. Porque eu lembro que tinha aquela mulher que fotografaram ela sem calcinha do Itamar, mas não era a primeira dama, era amante do Itamar. E essa foto fez ela ficar bem no... Não, e essa foto fez ela ficar bem cotada entre as melhores. Sim, eu acho que ela foi pra Playboy depois daquilo ali, não foi? Receber um convite, sabe? Porque na época... Não, mas isso foi um auê, uma foto icônica que o Itamar tá com a mulher, acho que tá com vestido branco, uma coisa assim. E aí um jornalista muito malicioso... Isso aí, tá com a saia branca. Peguei imagem, obviamente, censurada pra não cair a live. Agora, olha que trabalho escroto deste jornal. Olha onde o cara vai pra tirar foto da mulher. Mas enfim, tirou essa foto e circulou muito. Na época a mídia criticava muito o Itamar. Eu acho que ele não tava ainda, sabe, de beijinho com o Itamar, não. Mas ela não era a primeira dama. A gente teve, vamos lembrar, a Michelle Bolsonaro, que é ruim, mas eu não acho que é tão ruim quanto a Janja. Infinitamente melhor do que a Não Janja. Aí teve a Marcela Temer antes. Aí antes teve a Marisa, que era bem de boa. Eu adorava a Marisa. Marisa bem de boa. Mas aí também não conta, que eu sou meio petista, então... Aí antes da Marisa... Bom, teve o marido da Dilma, mas enfim, aí não é primeira dama. Não vamos ser o woke nessa live aqui, pelo amor de Deus. Aí depois disso teve... Na época do... Ruth Cardoso, que foi uma grande figura da cultura brasileira, inclusive. Ruth Cardoso era um intelectual. Antes da Ruth, a mulher do Collor, Na época do Lula também teve a Erenice Guerra. Belíssima primeira-dama, Erenice Guerra. Você tá falando da Dilma. Mas antes a do Collor, como era o nome do Collor? A do Collor era muito bonita, que até se comparava a Jacqueline Kennedy. Rosane Cardoso? E eu acho que é isso, a Rosane Cardoso. Mas será que aquela foto ali... Rosane Collor. Não era essa que era bonita. Não, ela ia tá feia, pô. Tá tá parecendo a Mônica da Turma da Mônica. Bote aí pra trás, deixa eu ver onde vai minha memória. Bom, aí eu não me lembro. Marli Sarney, Risolé. Mas olha essas velhas aí, você já sabe que são aquelas mulheres dos políticos antigos, né? Aquela mulher que o político era autoridade, dizia, minha filha, calha a boca aqui, você vai fazer caridade, fica na sua e se definir. Então essas mulheres provavelmente eram muito inexpressivas. Não deviam ter tido... É isso. Ela é realmente a pior primeira-dama. Teve um que corrigiu, falou, a bonita era a cunhada do Collor, a Tereza. É verdade, velho. A cunhada do Collor, não era a mulher dele. A mulher dele era macumbeira, né? Fazia uns feitiços lá e tal. Mas ele também era, né? Segundo aquela... Era, sim. Mas enfim, ouçamos aqui a Janja. Que esse tema a gente colocou aqui no CRIA. Alô? Uma buzina de navio. Alô? Elon Musk. Eu não tenho medo de você, inclusive. Boa! Fuck you, Elon Musk. Ela indo até o chão. Bebaça. Se eu bebo, eu fico desse jeito, cara. Não fique, não. Eu não fico, não. Você não fica desse jeito. Quando a Fernanda ficou 15 dias fora de casa. Não se esculhambe tanto assim, Orlando. A Fernanda ficou 15 dias fora de casa. E aí teve um dia que eu bebi uma garrafa de vinho em live com o Bisoto. Nossa. No final da live eu tava segurando a garrafa assim, falando, I love you, Fernanda. Foi ela agora com o Elon Musk. Mas foi mais fofo. Eu pensei que você estivesse dizendo, sei lá,
Fuck you, Zelensky. Não. Que, aliás, quando eu bebo... is very fucked now. Não, mas quando eu bebo eu fico mais romântico, sou mais... Que fofinho, estamos aqui com revelações amorosas de Orlando. Então, o que dá pra comentar disso aí? É só comentar que é mais uma gafe diplomática num governo que anda pro lado. O comentário sério é simplesmente dizer que é inconcebível que uma primeira-dama fale esse tipo de coisa e blá blá blá. Mas isso é tão evidente, né? Isso é tão óbvio que é até sem graça de falar. É claro que não era pra ela fazer isso. É isso, é tão evidente que a própria esquerda ela não saiu em defesa efusiva. Claro, você tem o Felipe Neto saindo em defesa. Olha esse tweet maravilhoso dele, né? Porque o Elon Musk foi lá e ironizou, falou que eles perderão a próxima eleição. E aí o Felipe Neto, com toda a sua força, ele diz: veremos isso. Tente interferir. Eu imploro pra você, apenas tente. Poxa, meu amigo, o cara me meteu uma dessa, apenas Parece tente. que ele é tipo um warlord. Sabe? Apenas tente. Vastas tropas de youtubers fortemente armados que vão lá prender o Elon Musk. O que ele vai fazer? O que ele vai fazer? No caso, é a defesa mais... Ele não vai conseguir Ele fazer vai nada, imitar mas... uma foca. Mas é o máximo que ele... Focas são animais ferozes, Orlando. São ferozes. Tá. São fofinhos, mas são ferozes. Eu acho que é isso que ele vai fazer. É igual uma coisa que eu odeio e que é fofinho e feroz é Chihuahua, né, cara? Chihuahua, eu tenho um morro de medo, Chihuahua. Vá defender bilionário fascista na puta. Assim, isso aí é um... Existe no governo toda uma espécie de departamento cirandeiro, né? De pessoas que não têm absolutamente nada o que contribuir, né? E essas pessoas ficam lá tocando as loucuras dela e ficam no delírio. Eu vejo nesse governo, não sei se você vai concordar comigo ou me corrigir. Eu vejo 3 blocos, sabia? Se eu fosse pensar em termos de bloco, não no governo do PT, mas no PT como um todo, assim, no PT especificamente. Eu vejo um bloco de uma galera que quer fazer uma continuidade de economia ortodoxa no PT. Que é basicamente o Haddad, os seus apaniguados, uma certa burocracia petista ali que fica em torno do Haddad. Qual é o caso desses caras? Eles querem fazer uma administração tecnocrática no Brasil, não atendendo muito militância de um lado nem do outro, e fazendo um governo pró-banco, pró-capital, alinhado com Faria Lima, que consiga passar consenso, faça reforma, que é o caso do Haddad, da Tebet, que não é do PT, mas tá ali, tem essa galera. Aí tem um outro bloco, que é a galera militante, que é a galera que tá incomodada com as coisas que estão acontecendo, representado pela Glaze. Sim, que tá querendo ir mais à esquerda. Exatamente, a galera que tá indo à esquerda, que tá sentindo que o PT tá perdendo base social na galera que é petista mesmo de esquerda, as pessoas fazendo aquelas críticas internas, blá blá blá, que é a Glaze, as pessoas em torno da Glaze Hoffmann, talvez o Dirceu, não sei qual é o caso do Dirceu aí, porque ele parece que tá um pouco fora de contexto, ou talvez o Dirceu seja uma figura maior e não dê pra colocar, mas tem um bloco ali que é bem representado na Glaze. E tem um terceiro bloco que é a galera da ciranda, entendeu? Que é basicamente Janja e os influenciadores em torno de Janja. Aqueles blogueiros, as coisas de fofoca, talvez as partes dos ministérios mais de costumes, tipo Aniele Franco, essa galera. Ou seja, tem uma galerinha ali que é a galerinha da ciranda. A esquerda, Partido Democrata. Isso, a galerinha da ciranda, Partido Democrata. Você acha que existem esses 3 blocos? Concordo. Eu também vejo dessa forma, blocada. E aqui, vamos lá, pegar esses 3 blocos e tentar aqui estressar essa divisão. Qual o problema do Haddad e seu bloco? Eles estão pensando ainda na possibilidade de conciliação de classes. É o que eles pensam. Eles pensam sobre uma ótica de conciliação de classes muito levada pelo primeiro governo Lula. Exatamente. Né? Você faz uma economia austera, bem fiscal, faz uma gestão fiscalista, etc. Pronto, você vai fazendo isso aqui e vida que segue. E você consegue ainda fazer uma boa, administração social, políticas sociais. Isso seria a ideia de conciliação de classes. Qual o problema com isso? Eu acho que essa fase já passou.
Essa fase já passou. Por quê? E é isso. Principalmente por um motivo. Hoje, a gente falar sobre uma política austera e fiscalista significa, antes de tudo, acabar com a política social. No Brasil, como é que você... No final de tudo, o que é que a política austera do Haddad está fazendo? Aumento de imposto para os mais pobres, certo? E no final das contas, cortes, seja na educação, seja na saúde, seja cortar, fazer uma... Alterar os pisos. Exatamente. É onde ele tem que ir, porque infelizmente é onde há a manobra. É ali que há a manobra. A ideia de conciliação de classes, ela já passou. E tem outro motivo. Eu acho que no que a gente tem que colocar ainda como classes sociais, a gente vai perceber que todas as classes elas estão cada vez mais se entendendo como classe mesmo. Essa questão do 6x1 coloca isso. Os trabalhadores, sejam de direita, de esquerda, o que é que seja, eles estão se entendendo enquanto classe. Eles se entendem enquanto classe. Por isso que eles falam meio assim, olha, não me importa muito não se a economia vai para um lado, vai para o outro. Tô nem aí. Importante eu vou ter folga. O patrão que se lasque. Certo? E aí você... Você acha que está havendo uma espécie de... Pois isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Muito interessante. Você acha que está havendo uma nova consciência de classe? Acho que não é uma bem consciência de classe, mas eles se entendem cada vez mais enquanto essa divisão, como não a outra classe, principalmente na oposição de eu sei que não sou. Posso até não saber a qual classe pertenço, mas eu sei a qual classe eu não pertenço. Compreende? Uhum. E como a elite brasileira, ela se comporta de certa forma muito extrativista, e a nossa elite ela é extrativista, é uma elite com muitos benefícios, muitos privilégios e pouquíssimas responsabilidades, a forma de você não se enxergar junto com ela é muito fácil. E a elite, como ela também se enxerga enquanto elite. Certo? Uhum. Ela se enxerga distanciada. Exatamente. Então, portanto, seria impossível ter... A conciliação já não é possível. A questão da Glaze com o retorno à base, etc. Qual é o problema disso? Eles ainda pensam com uma lógica, e talvez esteja mudando agora com essa questão do 6x1, que era uma lógica de um Brasil que já não existe. Uma lógica de Brasil operário, sindicatos, etc. Qual o grande problema disso? O Brasil do operário já não existe, porque não existe operário no Brasil, é muito pouco. Claro. A indústria caiu, os contratos temporários, exatamente. De várias áreas. Não existe operário. O nosso operariado não existe. Existe o precariado no Brasil. E aí, a lógica de sindicatos, fazer a centralização de organização, etc., isso me parece cada vez menos capaz de mobilizar e trazer e ser base social de fato. Então, por exemplo, você acha que o papel da CUT, nesse sentido, é um papel muito diminuído hoje do que era no passado? Tanto é diminuído que o Haddad não tem esse diálogo com a CUT. Você estava dizendo que é uma dificuldade muito grande de constituir o segundo bloco, que seria o bloco da Glaze. Sim, por conta do fato do precariado, etc. E o terceiro bloco, tem o terceiro, que é o do Partido Democrata no Brasil, que é essa ala mais identitária, né? Bom, a gente pode pegar dessa ala identitária qual o grande problema. Ela está em desacordo com a ala anterior. Em desacordo no seguinte sentido. O discurso dela é parte do afastamento daquilo que a gente coloca como esse precariado do Partido dos Trabalhadores das esquerdas. O pobre do Brasil, ele tem votado sistematicamente ao centro e à direita por um motivo. Porque o discurso moral, ele pauta muitas das decisões. É muito menos o fator econômico nos últimos anos e muito mais o moral. Correto, mas aí tem uns pontos. Embora, obviamente, isso seja um fato, eu sempre achei que, pelo menos em nível da elaboração teórica da esquerda do trabalho, da esquerda ligada ao PT, velho de guerra e tal, eles também admitiam política do reconhecimento ali. Sim. Não é que eles construíam um trabalhismo conservador, uma coisa... Não, nada disso. Eles admitiam tudo isso em termos teóricos e tudo mais, mas o que eu acho é que essa agenda avançou de tal maneira, ela se tornou tão incômoda ao senso moral de boa parte da população, que a própria esquerda, nos seus formuladores, tem revisto este caminho. Eu não sei se você viu um trecho da Marilena falando sobre isso. Vi sim. Pronto, acho o trecho da Marilena vale a pena. Tem como você achar esse trecho da Marilena?
é o seguinte, ela está falando dos universais morais, de como a política identitária é um problema. É um trecho da entrevista, ela estava de vermelho. Tá até no meu Twitter. Talvez você consiga achar via meu Twitter. Aliás, para quem não me segue, siga aí, Ricardo_MBL. Sou bastante ativo no Twitter, sempre fico dando opiniões lá. Algumas opiniões polêmicas, algumas opiniões que de tão polêmicas são já foram censuradas, mas eu estou resistindo. Estou resistindo ali com meus pontos de vista heterodoxos. Essa é a entrevista. É essa aí. Deixa eu ouvir. Eu acho que eu já reagi a essa entrevista, mas eu acho que vale a pena falar de novo, porque me parece um dado muito importante para entender os caminhos da esquerda no futuro. Voltou aí, tudo certo? Você só faz política revolucionária, política de mudança, quando você tem certos universais como referência. Aquilo que é comum a um grupo imenso, a uma população imensa, um grupo imenso de pessoas. Que conectaria esses grupos, é isso? Desde das mães até o direito LGBT, até... Tem que ter algo que conecte, que faça ao amalgama dessas coisas todas. E qual é o meu Isso era o que antigamente? Era o trabalho? Então, aí é que está. É que eu não estou vendo surgir esse referencial e mais. O que é que eu estou vendo? Os movimentos sociais se transformando cada vez mais em movimentos identitários. Em que sentido? Portanto, fragmentando. Pela fragmentação. Então, você tem os movimentos, cada uma das formas da sexualidade. Depois você tem o movimento de cada tipo de maternidade, cada tipo de paternidade. Ou seja, em vez de você dos movimentos serem o unificador e a produção do universal, ao se tornarem movimentos de defesa de identidade, né, os movimentos contra o racismo, os movimentos contra o sexismo, né, eles vão se tornando fragmentados e eles não produzem essa referência comum que é necessária para fazer uma mudança política e uma mudança social. Eu acho esse trecho muito, muito, muito relevante. Muito relevante. Porque a Marilene, o pessoal tá aí falando, né? A múmia, eu odeio a classe média. Quem é essa velha? Dona Florinda. Dona Florinda é boa. Vocês são pessoas terríveis. Mas, pô, a Marilene é uma mulher importante, cara. Intelectual muito capacitada. Ao contrário do que cortes maliciosos gostam de aparentar, ela não é um idiota. E ela tem uma ascendência, pelo menos teve, é difícil de medir isso hoje. Mas no passado ela teve uma participação muito grande nas formulações do PT. Ela foi uma das pessoas responsáveis por fazer plano de governo do PT. Sim, da Erundina, não foi? Ela participou? Não, plano de governo nacional. Ah, sim, mas ela também participou da Erundina, se não me engano. Ela foi secretária da Cultura, se não me engano. Pronto. Secretária da Cultura de Erundina. Ela teve um secretariado. Ela comenta no Roda Viva dela que ela não tinha o menor jeito pra coisa. Então ela criou lá uma espécie de sistema político meio inspirado nas ideias estranhas, que não tinha um chefe, claro, umas coisas de esquerdista, né? Você tá ligado. Mas ela participou do governo Erundina, ela foi uma das formuladoras do plano de governo do PT, dos vários planos de governo do PT, ao longo do tempo, e exerceu um certo magistério ali sobre novas vozes do petismo, novas vozes da esquerda. O Vladimir Safatli, por exemplo, que é um cara que circula nesses meios, é meio que um discípulo da Marilena. Então ela formou muita gente, ela foi muito importante. Dito isso, uma figura dessa fazer este aceno que ela está fazendo, me parece demonstrar algo. Me parece demonstrar que meio que até quase que oficialmente chegou a crítica formal dos intelectuais petistas ao identitarismo. Entendeu? Isso é um statement formal. Ela está falando um negócio que está na boca do povo, que tem um monte de gente pequena não, pessoas grandes, influências, mas que não são pessoas de gabarito. Tipo, senhorita Bira, comunistas, youtubers, blá blá blá, um monte de gente falando. E aí chegou ela, que é um intelectual efetivamente importante, numa entrevista recente, tocaram um assunto, ela foi lá e colocou o dedo no assunto. Ela disse, olha, o problema é que não há política revolucionária, ser universais, papá. Então isso mostra que há, neste momento, uma abertura para a esquerda brasileira começar a repensar isso aí nas sedes onde a teoria real é produzida, que é a academia.